Saudações, amigos leitores e amigas leitoras, sejam bem-vindos ao The Star is the Book, que hoje começa com uma confissão. Eu sou preguiçoso e tendencialmente snob, e é por isso que normalmente desconsidero as sugestões que me fazem para livros, séries ou filmes. Aliás, isto até levanta um certo dilema ético no que toca à existência deste canal, em que tento influenciar as vossas decisões literárias. Ups, adiante. Felizmente estou em plena crise de meia-idade, a altura em que se reequaciona todas as verdades e dados adquiridos na nossa vida, e como tal, decidi então infringir uma das minhas regras e finalmente acatar uma sugestão de leitura feita por uma querida amiga. E em boa hora o fiz, porque tive esta agradabilíssima surpresa, uma mentira mil vezes repetida de Manuel Jorge Marmelo. Muito obrigado à amiga que me fez esta sugestão. Desde já aviso que a premissa base é bastante rebuscada. Nós temos como narrador um tipo que se diverte a imaginar capítulos para um livro, Cidade Conquistada, livro esse que, no entanto, ele não faz intenção nenhuma de escrever. E não só imagina capítulos para um livro que não faz intenção de escrever, como também imagina a rocambolesca história de vida do imaginário autor de Cidade Conquistada, um tal judeu-húngaro de nome Oskar Chibinski. E toda esta farsa para quê? Com o inverosímil propósito de meter conversa com os utentes dos transportes públicos da cidade do Porto e arredores. Sim, aqueles que, movidos pela curiosidade de encontrar um senhor a ler um enorme calhamaço, decidissem inquiri-lo sobre o conteúdo desse calhamaço. À altura em que o senhor, esse fingido leitor, contaria uma versão ligeiramente diferente de Cidade Conquistada e da vida de Oskar Chibinski. Portanto, bastante inverosímil, não é? Mas acreditem, a coisa funciona bastante bem. Apesar de não escrever o livro, o narrador sonha com o reconhecimento. O reconhecimento de que um dia façam uma peça jornalística e o identifiquem a ele. Como o senhor, o digno senhor que numa viagem de metro ou de autocarro decidiu então partilhar com os demais, o primeiro a dar a conhecer ao mundo ali a vida e obra desse até então injustamente desconhecido autor, Oskar Chibinski. Ou seja, tal como muitos de nós, este narrador vive aquela ficção de que um dia é que vai ser. É claro que raras vezes é. Mas então porque é que ele não se decide a escrever o raio do livro? Página 45. Um livro é um puro exercício da vaidade de quem o escreve. Um ato onanista e fútil. Salvo raras exceções, não cria nenhuma riqueza ou um emprego que seja. Nem sequer o do próprio escritor, que terá de marrar noutra atividade qualquer. A menos que se satisfaça em sobreviver como um vadio comum. Acerca da necessidade dele de reconhecimento, página 41. Estarei eventualmente a procurar justificação para os meus atos e fraquezas, mas não me ocorrem muitas coisas capazes de mobilizar tão paradoxalmente a atenção de um indivíduo, ou a sua criatividade, ou a capacidade que tem para sofrer enormes humilhações e sacrifícios, como a possibilidade, por muito remota que seja, de obter algum tipo de reconhecimento público. Toda a coisa é muito influenciada por Jorge Luís Borges, com esta matriosca de ficções dentro da verosimilhança da narrativa, também influenciada por Bolanho, que no 2666 também escreveu extensamente sobre uma suposta biografia de um autor mítico, Archimboldi. O livro, no geral, é muito bem conseguido, é muito interessante. E levou-me a pensar no Michael Jordan. E porquê no Michael Jordan? Porque o Michael Jordan, no The Last Dance, disse que nunca se lembra dos cestos que falhou. E, de facto, quantos de nós deixamos de fazer coisas por preguiça, por enfado, por receio do julgamento dos outros? E o que é mais grave ainda, afinal de contas, cada oportunidade desaproveitada é em si uma oportunidade falhada, é que tretas é que nós contamos a nós próprios, que ficções mirabolantes é que contamos a nós próprios para não embarcarmos nos projetos que há tanto tempo acalentamos. Fazer
e falhar não é muito diferente do saldo final de qualquer vida. Inconsequente e olvidável ao final de 15 dias ou um mês após o amargo fim. Mas felizmente a esmagadora maioria de nós não está disposta a abdicar de viver por ter finalmente decifrado a aritmética da coisa, pois não. Página 65. Creio que não obteria menos atenção se lesse longos excertos de Cidade Conquistada a vacas pastando à beira da estrada, o que de certo modo me revolta e entristece. Não compreendo como pode esta gente desejar mudar de vida se não está disponível para receber o poético eflúvio da literatura, ou a que promoção social podem aspirar, estando cegos e surdos para os valores culturais. E é por isto que eu defendo, ao contrário da Vox Populi, que letras não são tretas. Eu acredito que ler, para quem não acredita numa vida para lá da morte, é a única porta de contacto com o maravilhoso. É a única medida de grandeza para além da nossa finitude. Aliás, eu defendo que ler, escrever, criar, executar, conceber são tudo atos de fé. Mesmo o ateu mais cartesiano do planeta tem que se devotar cega e lógica e racionalmente a algo. Desde o clube, desde o grupo de póquer, o grupo de amigos, o carro, bricolagem, jardinagem, whatever. Nós trazemos à tona aquilo que de melhor temos quando acreditamos em algo. Eu não sei se a fé move montanhas, mas garanto que decididamente move as nossas insignificâncias. Desejo-vos tudo bom, até uma próxima review